Bom, pessoal, eu estou criando essa videoaula para explicar um pouquinho para vocês sobre funções e ponteiros, não conceitos básicos, e tentar ajudar o pessoal a entender melhor. Começar aqui pela função. O que é uma função? São rotinas que funcionam de forma semelhante a subprogramas. Podendo ser executadas uma ou mais vezes, as funções ajudam a evitar a duplicação de código e tornam determinados processos mais ágeis. Como é que ela vai ser utilizada na prática? Em vez de tu ficar digitando cada vez que tu quer realizar uma operação, ter que ficar digitando o código novamente, não, tu só vai criar uma função e tu, cada vez que tu quer utilizar ela dentro do programa, tu só chama ela. Tu pode utilizar ela, no caso não precisa a criação de um loop, por exemplo. Tu pode utilizar ela em qualquer parte do programa só através da criação de só através da referência a essa função, só chamar essa função. Então torna o programa muito menor, porque não precisa ser duplicado o código, ficar digitando diversas vezes a mesma função. Como é que funciona isso no C? No C ele vai ficar assim, ó. Para criar uma função, determina o tipo dela, o nome dela e as variáveis que vão ser usadas por parâmetro, vão ser utilizados dentro da função. Determina as operações que vão ser realizadas dela, né? E tudo isso dentro das chaves, né? Aqui no caso, dentro dessa função, a gente cria uma variável resposta, realiza uma operação com a resposta e a variável x que já tinha sido criada lá em cima e retorna um resultado, né? Tudo isso é feito antes do MAE, é feito fora do coisa, é a nível global a criação da função. Dentro do programa aqui, como é que ele vai funcionar? O usuário inseriu um valor ali. Insira um número inteiro. Tá? Apareceu lá na tela, o usuário inseriu número inteiro. Aqui já tem o scanf, o número que o usuário inseriu é lido por num. Só que aqui embaixo, né, a gente já está chamando a função. No caso, res, que é a variável que está aqui, né, res e num, tipo inteiro, recebe quadrado, que é a função, tipo inteiro também, né, as duas do tipo inteiro, recebe quadrado. Então é a função que está lá em cima. E esse num entre parênteses quer dizer o quê? Que esse x que está aqui vai ser utilizado num no lugar dele, né? Então no caso essas operações que tem aqui com x vai ser utilizado o valor de num no lugar dele. E o que a função vai fazer? Vai pegar esse valor que foi digitado pelo usuário, o num, vai fazer o quadrado dele, vai digitar ele, vai multiplicar ele por ele mesmo e vai retornar essa variável, a variável resposta, vai retornar para o res. Então res vai receber o valor de resposta, vai receber o valor de x vezes x. Então aqui, quando tu printar ele na tela, quando tu fizer o printf, o número inserido foi %d num, o número inserido foi o mesmo número que o usuário inseriu, o quadrado de %d num 12 é %d res, né? %d res, que vai ser o valor que sobrou, que recebeu o retorno da função, vai ser o 144, que no caso é o quadrado de 12. Realiza isso normal aqui, get, para permanecer na tela, fecha chaves, deu, está pronta a utilização da tua função. Basicamente é isso aqui, a função em si. Se quiser chamar ela de novo, digita aqui embaixo, chama a função novamente, não tem estresse, pode utilizar ela quantas vezes você quiser dentro do programa. E agora, ponteiro. Ponteiro o que é? Ponteiro é uma variável que guarda o endereço de outra variável. Ponteiro pode ser utilizado para referenciar um determinado endereço de memória ou o valor presente naquele endereço. Como é que funciona? Então, no caso, o ponteiro ele é uma variável que ele vai receber o endereço de memória de outra variável. E como é que tu pode utilizar? Tu pode utilizar ele para mostrar o endereço de memória daquela variável ou para mostrar o valor que tem dentro daquele endereço de memória, o valor que está referenciado naquele endereço de memória. Como é que vai funcionar isso aqui no código, né? Vai ser assim. Esse aqui é o nosso programinha. Vamos botar um valor inteiro aqui, 123.
Tá. Então aqui no caso a gente tem para indicar que a nossa variável ela é um ponteiro, a gente insere o asterisco quando está criando ela. Então no caso aqui asterisco ponteiro, quer dizer que essa variável aqui, tudo isso aqui é um ponteiro, né? Então isso aqui é um ponteiro. É uma variável com o asterisco antes. O x ali que está sendo utilizado, vai ser utilizado dentro do programa. Então, aqui, insira um número inteiro. Pediu para o usuário inseriu aqui no caso, inseri 123. Né? O x leu esse valor. E aí o que eu estou fazendo? O ponteiro, o valor de ponteiro, está recebendo um endereço de memória no x, de x, ali no caso é comercial x. Então o endereço de memória onde está guardado esse valor, no caso aqui o 123, né, o endereço de memória do x está em ponteiro. Então o ponteiro armazenou o endereço de memória. Então aqui como é que tu pode utilizar ele depois? Bom, aí por exemplo eu fiz dois prints. Printf, o número inserido foi %d ponteiro, só que com asterisco. Com asterisco, o que ele vai fazer? Ele não, mesmo que tu tenha atribuído a ele o endereço de memória de x, como tu botou o asterisco, não vai ser isso que ele vai mostrar na tela. Vai ser o valor presente nesse endereço de memória, que no caso é o valor do x. Né? Então, o número inserido foi 123, que o asterisco é o valor que tinha no endereço de memória de x. E aqui, se você botar sem um asterisco, botar seu endereço de memória é %d ponteiro. Ele vai dar o print na tela do código do endereço de memória e não do valor presente dentro dele. Então, no caso aqui, esse é o endereço de memória de x, 26.86.744, né? É onde o x foi armazenado, e 123 é o valor do x, é o valor presente nesse endereço de memória. E é assim que você utiliza um ponteiro. No caso, use sua criatividade, utilize ele da forma que você achar melhor. Mas aí assim você não precisa modificar as variáveis, você modifica os ponteiros que estão utilizando o valor dessas variáveis. Então, faça isso do modo que você achar melhor. Se conseguiu entender alguma coisa do que eu falei, dá um curtirzinho aí embaixo. E se não, dá um curtirzinho também aí para apoiar a gente fazer alguma coisa melhor. Basicamente isso aqui é o que eu podia falar sobre ponteiro e função para vocês. É isso aí, então tchau para vocês.